Sejam todos bem-vindos ao quinto dia da novena de Santa Edviges, padroeira dos pobres e endividados, intercessora das famílias em dificuldades e das causas financeiras. Hoje o nosso tema é harmonia familiar e sustento. Já compartilha com quem tocar no seu coração e vamos juntos rezar com muita fé esta novena de hoje, pedindo a intercessão de Santa Edviges, que nos ensina que a verdadeira riqueza está em viver segundo a vontade de Deus, confiando na sua providência e ajudando os irmãos mais necessitados. E as nossas intenções em unidade durante os 9 dias é pedindo a poderosa intercessão de Santa Edviges para alcançar equilíbrio e libertação financeira, quebrar maldições, invejas e obstáculos que impedem o progresso, obter saúde, trabalho digno e harmonia familiar, reacender a fé e a confiança na divina providência. Estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, vinde em nosso auxílio nesse momento de oração. Iluminai nossas mentes, fortalecei nossa fé, libertai nossos corações de toda inquietação e conduzi-nos à plena confiança na divina providência. Santa Edviges, fiel serva do Senhor, intercedei por nós diante do trono de Deus, para que possamos encontrar a paz nas dificuldades e o equilíbrio em nossa vida financeira e familiar. Dai-nos um coração desapegado dos bens, mas aberto à graça e à sabedoria para administrar com justiça e prudência o que o Senhor nos confia. Amém. Rezando hoje pelas famílias com dificuldades financeiras e relacionais. E a nossa leitura bíblica de hoje é no Salmo 127. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil madrugar, deitar tarde, comendo um pão ganho com suor, a quem o ama, ele o concede enquanto dorme. Os filhos são herança do Senhor, é graça sua o fruto do ventre. Como flechas na mão de um guerreiro são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que tem uma aljava cheia deles, não ficará humilhado quando vier à porta para tratar com seus inimigos. Palavra do Senhor, graças a Deus, que nos leva a meditar a fé une e sustenta o lar. Santa Edviges viveu em família santa, mesmo em meio às provações. Santa Edviges, intercedei nas bênçãos a nossas famílias. Fazei reinar a paz, a confiança e o amor. Que nunca falte o pão material, nem o pão da fé. Amém. Santa Edviges, guardiã dos lares, rogai por nós. E nesse quinto dia do nosso livro da novena, Saber Falar e Saber Calar, diz o apóstolo São Tiago que o homem perfeito é aquele que não peca pela língua. Realmente, quantas pessoas não matam sua alma somente porque não sabem controlar a língua? Nosso Senhor dizia que não é pecado o que entra pela boca, mas o que sai da boca. O nome alheio nos deve ser tão caro quanto o nosso. Não devemos divulgar o que os outros não têm o direito de saber. Quantas vezes o silêncio em torno de certos assuntos nos livra a nós e aos outros de situações embaraçosas. A língua é uma arma de 2 gumes. É melhor calar do que falar. Não se nega com isso que não haja momentos em que podemos e devemos falar. Mas o cuidado no falar deve ser sempre muito grande, porque facilmente cometemos excessos e exageros. Esta foi a vida de Santa Edviges. A tudo e a todos ouvia e guardava todas as coisas no coração. E isso é muito importante pelas intenções de hoje que estamos rezando pela harmonia familiar e sustento.
Às vezes afastamos as graças que Deus tem, as bênçãos na nossa vida, inclusive a prosperidade espiritual e financeira e o sustento, por esse falar em exagero, por falar uns dos outros, muitas brigas dentro de casa, muitos palavrões, xingamentos, palavras ofensivas, cobranças excessivas. Nós não precisamos cobrar do outro de forma dolorosa, a gente cobra com amor, com o exemplo, seja que o seu exemplo arraste o outro. Então, muitas das vezes, essas graças e essa confusão familiar, a falta da paz, da harmonia, vem pelo nosso falar em exagero, por sermos divulgadores de coisas que não traz bem a nós e nem ao outro, principalmente aos outros que é a nossa própria família. Então nós temos que meditar muito, calar mais e falar menos, e com o nosso exemplo a gente levar o outro. As crianças, elas seguem mais o nosso exemplo do que o que a gente fala. Vejo pelo próprio exemplo do meu filho. Então, que a gente aprenda a calar mais. Que Santa Edviges nos ajude, seja nossa intercessora, levando ao coração de nosso Senhor, pedindo que aprendamos a calar mais e falar menos, e que o nosso exemplo seja conforme a vontade de Deus para a nossa vida, a nossa família e por todos aqueles que nós convivemos. Amém? Protetora dos pobres e endividados, vós, Santa Edviges, que foste na terra, amparo dos pobres e desvalidos, socorro dos endividados, no céu, onde gozais o eterno prêmio da caridade que praticastes, confiante vos lhe peço, sede a minha advogada, para que obtenha de Deus a graça. Nesse momento, coloque a graça que você está pedindo durante esses 9 dias da novena e pelas intenções em unidade que estamos rezando hoje, pelas famílias com dificuldades financeiras e relacionais, pedindo a intercessão e as virtudes de Nossa Senhora para sermos silenciosos, falar menos e que o nosso exemplo seja conforme a vontade de Deus e fale por nós. Leve ao outro ao caminho do Senhor em tudo que for preciso, na nossa família, na nossa casa, com os familiares, com os amigos. Coloque a sua intenção. E muitas das vezes nós desesperamos. Trabalhamos nas madrugadas, deitamos tardes, acordamos cedo. Mas quem a Ele ama, criando aquela intimidade que a gente sempre fala, a amizade e intimidade com Deus, confissão frequente, comunhão frequente, Santa Missa, leitura bíblica, orações, Santo Terço, Ele concede enquanto dorme. Isso é entregar o nosso fardo, é aliviar esse desespero e essa cobrança que a nós e a nossa família tem sobre a nossa situação financeira, para nada faltar. Entreguemos nesta fé e confiança o nosso fardo, confiando que amamos a Deus, criamos essa amizade e intimidade, sendo obediente a Deus, seguindo tudo que Deus nos pede, ou o mais próximo possível, porque somos fracos, pecadores, miseráveis. É pela graça de Deus que buscamos ser cada vez obedientes a Deus e assim sendo melhores. Então vamos criar essa intimidade e amizade com Deus e sendo obediente a Deus, seguindo os ensinamentos de Deus, da Igreja e os exemplos dos santos. E por fim, a graça da salvação eterna. Amém. Santa Edviges, socorrei-nos em nossas necessidades. Santa Edviges, socorrei-nos em nossas necessidades. Santa Edviges, socorrei-nos em nossas necessidades. Santa Edviges, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Edviges, guardiã dos lares, rogai por nós. Santa Edviges, vós que fostes exemplo de fé, humildade e confiança,
olhai por nós, intercedei junto a Deus para que sejamos libertos das dívidas, das angústias e das tentações. Dai-nos força para trabalhar, prudência para administrar e coração generoso para partilhar. Que nossa vida financeira, profissional e familiar seja instrumento de testemunho do amor de Deus. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, seu like, o seu comentário, para que o canal seja divulgado, as orações cheguem a mais irmãos e irmãs que tanto precisam. Compartilhe com quem tocar no seu coração. Compartilhar é ajudar na evangelização, é levar ao outro as orações e sinal do seu amor, da sua preocupação e de você querer o bem ao irmão com quem você está compartilhando. Então compartilhe. Um grande abraço, fiquem com Deus, Nossa Senhora passa na frente, Divino Espírito Santo iluminar e descer sobre nós. Amém.